Deus anuncia o fim desde o princípio. Coisas que aconteceram no passado voltarão a ocorrer no futuro. Em Isaías, no capítulo 46, Deus diz que Ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Você quer descobrir o futuro? Olhe para o passado. Saiba qual evento ocorreu no passado que voltará a acontecer muito em breve. Para isso, assista esse vídeo até o final. Meca é uma cidade localizada na Arábia Saudita, no Oriente Médio, considerada a mais sagrada do mundo para os muçulmanos. A tradição islâmica diz que Meca foi fundada pelos descendentes de Ismael. Como você sabe, Ismael era filho de Abraão. Abraão teve Isaque e Ismael. Segundo a tradição islâmica, todo muçulmano deve visitar Meca pelo menos uma única vez na sua vida. Na cidade de Meca está localizada a Grande Mesquita, a maior mesquita do mundo. Anualmente, 13 milhões de muçulmanos fazem a sua peregrinação em direção a Meca. É chamada de Hajj. E 1 bilhão de muçulmanos se viram em direção a Meca para orar 5 vezes ao dia, conforme os preceitos do Alcorão. Os cristãos não oram nem uma vez ao dia, muitas vezes. Mas os muçulmanos se viram em direção a Meca e oram 5 vezes ao dia. Veja as imagens da Grande Mesquita. Observe a Grande Mesquita. Ao redor, onde os peregrinos muçulmanos fazem a sua Hajj, a sua peregrinação, o local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. Em janeiro deste ano, um evento sobrenatural ocorreu na maior mesquita do mundo, no local mais sagrado do mundo muçulmano. E esse evento prenuncia a volta de Jesus Cristo. Houve uma infestação de mais de 30 mil gafanhotos negros em Meca, na região da Grande Mesquita. Eles simplesmente invadiram o local, as luminárias, os mármores, as roupas dos peregrinos. Foi algo nunca antes visto na Grande Mesquita, na cidade de Meca. Veja as notícias e matérias. Grande Mesquita de Meca é atingida por nuvem com cerca de 30 mil gafanhotos. Notícia do site O Globo. Notícia da Sputnik, uma agência de notícias russa. Praga de Meca. Gafanhotos infestam cidade da Arábia Saudita. Foram necessárias 22 equipes, 140 pessoas e 111 equipamentos para tentar conter a infestação de pragas de gafanhotos que entraram na Grande Mesquita e na cidade de Meca. E talvez você pode estar se perguntando agora o que gafanhotos tem a ver com a volta de Jesus Cristo, ou mesmo o que gafanhotos tem a ver com o próprio Deus. Como você sabe, a palavra de Deus nos garante, até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. Não cai um fio de cabelo da minha ou da sua cabeça que Deus não saiba e, sobretudo, que Deus promova. Você pode ter a plena convicção que gafanhotos têm tudo a ver com o Deus Criador. Se você observar o livro de Jó, no capítulo 38, quando Jó questiona Deus sobre o que estava acontecendo com ele, questiona os seus amigos, Deus vem até Jó e faz uma série de relatos, uma série de perguntas irônicas a Jó, para que Jó saiba o seu poder. E numa dessas perguntas, o Senhor diz a Jó
que até mesmo os raios, os relâmpagos, chegam à presença de Deus e perguntam para Deus aonde eles devem cair. Eis-nos aqui, dizem os raios para o Criador. Então, obviamente, os gafanhotos têm absolutamente tudo a ver com o nosso Deus. Se você for recordar um pouquinho a história, você vai ver que os gafanhotos foram a 8ª praga que Deus enviou ao Egito. Quando o faraó escravizava o povo hebreu, o Senhor mandou 10 pragas subsequentes ao Egito. E a 8ª praga foi o envio de gafanhotos. Isso está contido no livro de Êxodo. Vamos ler o texto. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra. E eles comerão o restante que escapou, e o que vos ficou da saraiva também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Deus anuncia o fim desde o princípio. A infestação de gafanhotos que Deus enviou ao Egito foi a 8ª praga para libertar o povo hebreu do domínio de Faraó. Deus tem total controle sobre os gafanhotos. Se você observar, o gafanhoto simboliza o juízo, simboliza a punição, simboliza inclusive demônios. O profeta Joel descreve 4 tipos de insetos que têm essa característica, que simbolizam demônios, punição. É a lagarta, o gafanhoto, a locusta e o pulgão. Em todas as tradições abraâmicas, islâmicas, cristãs e judaicas, o gafanhoto é símbolo de juízo, símbolo de punição. Então, se você observar, lá no passado, no começo da história humana, Deus quis medir força com os deuses pagãos. Deus enviou uma infestação de gafanhotos, a 8ª praga do Egito, para mostrar o seu poder contra o poder dos deuses egípcios. E agora Deus faz novamente, mas agora com o poder dos deuses muçulmanos. É Deus versus Alá. É cristianismo versus islamismo. É a Bíblia versus o Alcorão. Não pense que a infestação de gafanhotos que você acabou de assistir faz parte de algo aleatório que aconteceu na cidade de Meca. O Senhor preparou esse sinal, essa manifestação, para indicar que o tempo em que o islamismo se contrapõe ao cristianismo está acabando. Como você sabe, no Monte do Templo está localizada uma mesquita e naquele lugar está para ser construído o 3º templo de Deus em Israel. A força islâmica é uma força que, de alguma maneira, tenta impedir que o 3º templo e o reinado de Cristo se estabeleça na terra. E o que Deus faz é mostrar um sinal de que o juízo virá sobre o povo islâmico. O gafanhoto prenuncia a chegada do Messias. Tanto é assim que está descrito no livro do Apocalipse. Vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, gafanhotos. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra,
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Observe que o gafanhoto também é retratado no livro do Apocalipse como juízo, como penitência, como tortura, onde a Bíblia relata que os homens buscarão a morte, mas a morte vai fugir deles. Você já imaginou o pior dia da sua vida? Pense na sua pior decepção, na sua pior tristeza, na fase da sua vida que você considera aquela que foi a pior, aquela que quase derrubou você, aquele acontecimento que quase desanimou você por definitivo. Não há que se comparar ao juízo que virá sobre a humanidade, porque a palavra de Deus nos diz que os homens buscarão a morte, mas a morte vai fugir deles. Em Apocalipse capítulo 9 está retratado esse juízo com um personagem muito curioso, o gafanhoto. A infestação de gafanhotos ocorrida na cidade de Meca, mais precisamente na Grande Mesquita, o local mais sagrado do mundo para os muçulmanos, evidencia que algo grandioso está para ocorrer entre as duas maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo. Exatamente como ocorreu no passado, entre os deuses egípcios e o Deus dos hebreus. Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que não aconteceram. Você quer saber o futuro? Olhe para o passado. Nós estamos muito próximos da volta de Cristo e também muito próximos de um juízo que virá sobre os homens ímpios. Por isso é extremamente necessário que você compreenda que possivelmente não se tem mais muito tempo. É necessário fazer uma escolha. É necessário mudar o estilo de vida. É necessário não se preocupar apenas com trabalhar, envelhecer e morrer. É necessário buscar a salvação da sua alma. E talvez seja essa a oportunidade que Deus lhe concedeu para escapar desse juízo, para escapar dessa punição. Este é o momento. Faça a sua escolha, porque Jesus Cristo está voltando.